Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. E aí, me contem como foram as comprinhas da Black Friday de vocês. Vocês aproveitaram a Black Friday para fazer várias compras? Compraram aí, né? Aproveitaram para inteirar ou para começar a coleção de livros de vocês? Me contem aqui abaixo como foi essa sexta-feira de compras aí de vocês. Vídeo de hoje a gente tá fazendo a análise do capítulo 16 e 17. Já comecem a leitura de vocês, porque pra semana que vem nós vamos ler o capítulo 18, 19 e capítulo 20. Combinados? Esses 3 capítulos pra semana que vem. As coisas não mudaram muito, estão bem parecidas. E que inclusive ela e o Jaime estavam lá em Versalhes, né? Que eles estavam... O Jaime, na verdade, que estava jogando com o senhor do Verney, né? A Claire nos conta que ela aproveitava esse tempo também para conversar com as senhoras, para ela conseguir ouvir algo interessante da parte das mulheres. Mas ela nos relata que na maior parte das vezes elas não falavam nada que fosse útil para eles. Mas tinha uma pessoa que também estava ali, né, no salão ali onde eles estavam, que chamou muita atenção da Claire, que era o Conde Saint-Germain. Ele já tinha ameaçado a Claire outras vezes, né? E a presença dele deixava ela, assim, um pouco desconfortável. Mas ela tentava não demonstrar muito isso. Bom, eles passaram ali a tarde jogando, né? E o senhor do Verney, ele sempre perdia pro Jaime. A Claire fala isso pra gente que, assim, o Jaime, ele jogava bem, mas com o senhor do Verney, ele se esforçava ainda mais pra conseguir ganhar dele. E ele sempre conseguia ganhar do senhor do Verney, né? Aí, como nesse dia eles já estavam ali, já era muito tarde, eles acabaram ficando no salão de Versalhes. A Claire nos conta ali, né, que o quarto deles era um quarto bem equipado, era um lugar confortável e que nada tiraria o seu sono nesta noite. Grande engano, né? Porque a Claire conta pra gente que ela começou a sonhar com o bebê mexendo e o bebê mexia e doía muito. E à medida que o sonho foi passando, já não era mais um bebê, era uma serpente que estava dentro do ventre dela. E essa serpente mexia muito, causava muita dor. E aí ela acordou, né? Na verdade, o Jaime acorda desse sonho, mas as dores não passam, as dores não cessam. A Claire continua sentindo muita dor. E aí começa aquilo, né, gente? Todo mundo que tá ali no quarto em volta vai ver a Claire. O médico real também aparece para cuidar da Claire. O Jaime até teme que a Claire esteja perdendo o bebê, mas nada disso está acontecendo, gente. Vocês lembram que na série o Conde Saint-Germain põe ali um veneno para Claire ali durante esta tarde de jogos? Aqui acontece da mesma forma. Ela toma cáscara sagrada, sem saber, na verdade, né? O que causa essa dor de barriga nela, essa dor no estômago. A Claire ainda não tem certeza se foi o Conde que fez isso pra ela, né? Ela acredita que sim, mas no dia seguinte ela vai toda enfurecida atrás do Mestre Raymond, porque ela tinha na cabeça dela que somente ele poderia ter vendido essa erva, né? O Mestre Raymond fala que ele vendeu sim essa erva nas últimas 2 semanas e que ele vendeu isso para 2 pessoas diferentes, né? Uma era para criada de uma mulher que tinha muitos ciúmes do marido, inclusive foi o marido dela que mordeu os dedos da Claire, né, no baile de Versalhes. Mas a Claire logo descarta essa possibilidade, porque na cabeça da Claire é o Conde Saint-Germain. Então a opção que resta para ela é acreditar que foi a segunda pessoa, que essa segunda pessoa era um dos criados do Conde que comprou a mando dele. Bom, o Mestre Raymond, ele chama a Claire para um quartinho secreto, aonde ela nos relata que havia vários crânios. Gente, eu fiquei imaginando. E eu fiquei imaginando como que deve que era bonito essa cena. Eu não me lembro se na série a gente viu essa sala de crânios. Já tem um bom tempinho aí que eu assisti a 2ª temporada, né? Então não me lembro exatamente se isso acontece na série, essa sala de crânios. Mas a Claire nos descreve que havia diversos crânios de animais, desde animais minúsculos até feras que já foram extintas. E aí eles estão nessa sala, mas lógico que não é para ver os crânios. O Mestre Raymond, ele entrega o colar de cristal para Claire. Lembra daquele colar que ao estar na presença de veneno ele muda de cor? Que ao estar na presença de algum veneno ele muda de cor? Então, ele também dá esse colar para Claire aqui nos livros. E é dentro dessa salinha ali que está escondido, né? Então, quando a Claire vai lá conversar com o Mestre Raymond, o Jaime fica do lado de fora esperando ela. E quando ela entrou nessa salinha, ela meio que perdeu a noção do tempo. E na hora que eles saíram, o Jaime estava lá do lado de fora esperando. E aí o Mestre Raymond fala assim: nossa, ele que é o seu marido? Interessante, porque eu já ouvi esse nome, e eu ouvi esse nome num lugar onde os nomes não são pronunciados por uma boa causa. Eles ficaram com isso na cabeça, e a Claire já imagina que, tipo, o Conde Saint-Germain tem alguma coisa a ver
com isso, porque ela já ouvira boatos de que ele participava de certos cultos, né? De magias ocultistas, cabalísticas. Então a Claire já começa a imaginar que tem alguma coisa a ver com o Conde Saint-Germain, tanto a Claire quanto o Jamie. E aí, por desencargo de consciência, o Jamie fala, tudo bem, eu vou colocar o Murtagh seguindo os passos dele pra gente ver o que ele tá aprontando. Aí no início do capítulo seguinte, o Murtagh tá lá cumprindo a sua missão de vigiar o Conde Saint-Germain, né? Afinal, né? O que ele anda fazendo. E aí ele conta também que não tinha nada assim de wow, nada que realmente chamasse a atenção dele. Apenas uma visita chamou a atenção do Murtagh, que era a visita do Príncipe Charles. O Príncipe Charles foi fazer uma visita ao Conde Saint-Germain e ele ficou por 1 hora mais ou menos lá conversando com o Conde numa tarde e depois foi embora. E aí eles já começam a imaginar qual a ligação, né, de um com o outro. E o Jamie agora também, gente, passava suas noites junto com o Príncipe Charles, né? Charles era meio que sozinho ali, né? Ele não tinha muitos amigos, não tinha família. O Príncipe Luís não queria saber muito dele. Então o que ele fazia era sair durante a noite, ir pra bordel, né, ir pra beber. E ele acaba convidando o Jamie pra participar dessas noitadas. E o Jamie não recusa, afinal de contas, né? Ele tem muito ainda a descobrir, né? Sobre os próximos passos do Príncipe Charles. E aí acontece numa noite que ele não retorna para casa. A Claire, inclusive, acorda muito preocupada na manhã seguinte, já começa a mover céus e terras para descobrir onde o Jamie tá, começa a imaginar mil coisas, começa a lembrar da tentativa de assassinato que ocorreu, né, enquanto o Jamie caminhava ali pelo centro de Paris. Então, assim, muita coisa passa na cabeça da Claire. E aí, quando ela tá lá no quarto já, assim, pensando mil e uma coisas, eis que surge o Jamie intacto, apenas sujo, com um cheiro horrível, todo arranhado, e quando a Claire vai vê-lo, né, despido para tomar banho, ela vê a mordida na coxa do Jamie. Lembra dessa cena, gente? Na série também tem essa cena da mordida na coxa, mas na série era diferente o propósito do Jamie daqui dos livros. Aqui nos livros, o Jamie foi nesse lugar com o propósito de acompanhar mesmo os homens que estavam na companhia dele e o Príncipe Charles, né? Já na série, o Jamie, ele esteve neste bordel, ele esteve com outra mulher apenas para ver, porque ele ainda não tinha tido relação sexual com a Claire. Então ele queria ver se ele ainda estava intacto, né? Depois de tudo que aconteceu com o Blackjack. Então a pretensão, né? O que ele foi fazer neste bordel é diferente, a motivação dele é diferente aqui nos livros da motivação que ele teve na série. Bom, aqui nos livros, gente, fiquem tranquilas, ele não traiu a Claire. Eu já havia recebido várias perguntas de vocês a respeito dessa cena em específico, se o Jamie havia traído a Claire nesse momento ou não. E não, gente, ele não traiu a Claire, nem nos livros e nem na série, né? Ele conta aqui que ele sim teve desejo pelas mulheres, né? Mas ele não se imaginava deitando com elas. Ele nos conta muitos detalhes aqui nessa conversa que ele tem com a Claire. A Claire fica assim, pé da vida, né? Quando vê que tá diante dela, obviamente, né, gente, como que ela não ficaria? Mas depois acaba passando, o Jamie conversa bastante com ela. Ele fala que tava ali para acompanhar o pessoal e que, assim, ele não podia fazer muita coisa, ele tava ali. Então ele ficou só olhando mesmo de fato. E a Claire fala que a vontade dela era de matar o Jamie, né? Eles conversam bastante nesse trecho, gente, uma conversa bem íntima ali. Eles meio que se abrem mesmo um pro outro. E inclusive eles conversam bastante sobre a linha tênue que existe ali entre eles, né? Entre o amor que eles sentem um pelo outro, o carinho, o cuidado, e entre o desejo que eles também sentem um pelo outro, né? A Claire fala que ao mesmo tempo que ela tem vontade de acariciá-lo, de embalar nos braços dela como se ele fosse um neném, ela tem aquela vontade de dominá-lo, né? Eles têm uma conversa bem aberta aí nesse sentido. E aí na manhã seguinte a Claire tá lá deitadinha na cama dela, o James se aprontando pra sair, e a Claire sente os primeiros movimentos do bebê, gente. E eu senti a Claire muito mais entregue à gravidez dela, à gestação dela aqui, muito mais conectada com o bebê. Não sei se ainda muito feliz, mas com certeza mais conectada ela tá, assim. Ela prefere nem contar pro Jamie que ela sentiu esses movimentos do bebê ainda, já que ele ainda é muito pequenininho, o Jamie provavelmente não sentiria. E o que eu acho legal é que no final desse capítulo, ela cumprimenta o bebê, né? Ela fala que ela dá um olá para aquela pessoinha que tá mexendo ali dentro da barriga dela, que ela ainda não sabe se é um menino ou se é uma menina. Tivemos duas cenas que aconteceu na série, nesse capítulo, a cena do veneno e a cena da mordida na coxa. Duas cenas que aparecem na segunda temporada que são bem importantes.
Tivemos aqui nos livros também, ocorreu de uma forma um pouco diferente, né? Bastante diferente até, mas foram muito legais de vê-las aqui no livro, né? Ter esse contraste série versus livros. E aí, o que vocês acharam, gente? O que vocês acharam da leitura de hoje? Deixem aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. A gente se encontra no vídeo de sexta-feira. Super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!